Olá, crianças, tudo bem com você? Já aconteceu de algum coleguinha invejoso fazer uma fofoca ou inventar uma mentira com o seu nome e você ser castigado por causa disso? Sabe que na Bíblia tem uma história de alguém que passou por isso? Eu vou contar para vocês. É Daniel. Você sabe que há muitos e muitos anos o rei Nabucodonosor levou Daniel e os amigos dele para servirem lá no palácio. E os anos se passaram e agora Daniel já não é mais um jovenzinho, Daniel agora já é um senhor, e o rei Nabucodonosor também já não é mais o rei de Babilônia. Agora o rei da Babilônia é o rei Dario. Mas o rei Dario gostava muito de Daniel. E o rei Dario conservou Daniel servindo no palácio. E sabe o que ele fez? Ele dividiu todo o império da Babilônia em províncias e colocou governadores para cuidar. E desses governadores, ele colocou 3 principais para estar governando a Babilônia, e Daniel era um dos 3. Acontece que como Daniel era muito inteligente, muito sábio, porque o Espírito de Deus estava sobre ele. Quando nós confiamos em Deus, quando nós dependemos de Deus, Deus nos dá sabedoria, nos dá inteligência, e Daniel era assim. E o rei Dario estava planejando colocar Daniel como líder principal de tudo. E aqueles companheiros não gostaram nada disso, e eles começaram a planejar um meio de fazer com que Daniel fosse tirado. E eles pensaram, nós vamos descobrir alguma falha de Daniel e vamos contar para o rei. Mas eles observaram dias e dias e não acharam nada de errado em Daniel, porque Daniel era fiel, Daniel não era corrupto, Daniel não era mau, Daniel fazia as coisas corretas, Daniel servia a Deus e Daniel servia muito bem a Babilônia. Então, eles falaram, já sei, nós vamos conseguir alguma coisa contra Daniel se nós fizermos algo em relação à sua lei, à sua fé, porque Daniel é um homem de muita fé, ele acredita lá no Deus dele e ele inclusive ora todos os dias para o Deus deles. Então eles tiveram uma ideia, eles aproveitaram da vaidade do rei Dario e procuraram o rei e falaram assim, ó rei, vive para sempre. O rei sabe que existem muitos deuses na Babilônia e o povo pede tudo para todos eles. Vamos fazer uma lei que, no período de 30 dias, todas as pessoas só podem fazer pedidos ao rei e não aos seus deuses? E o rei achou aquela ideia boa e resolveu assinar o decreto. Então eles apresentaram um decreto lá para o rei e o rei assinou o decreto, dizendo que qualquer pessoa que fizesse qualquer petição a um Deus que não fosse ao rei, no espaço de 30 dias seria lançado na cova dos leões. Lançado na cova dos leões? O que será essa cova dos leões? Pois eu vou contar para vocês. Lá na Babilônia tinha leões muito ferozes. Eram leões que ficavam muito tempo sem ser alimentados, porque assim, quando alguém era colocado lá no lugar onde eles viviam numa espécie de caverna que era chamado de cova dos leões. Nessa cova que eles colocavam os leões, quando alguém desobedecia alguma lei, alguma ordem do rei, essa pessoa era colocada lá dentro da cova para ser devorado pelos leões. Daniel soube do decreto, mas vocês acham que Daniel parou de orar porque não podia orar a nenhum Deus que não fosse ao rei? Ora, a gente sabe que o rei não poderia resolver o problema de Daniel. Daniel orava todos os dias no rumo da janela da casa dele, que dava em direção de Jerusalém. Ele orava pelo seu povo, para que o seu povo fosse liberto. O seu povo era cativo. E ele queria a libertação do seu povo. Isso me faz lembrar do Senhor Jesus, que quando ele foi crucificado naquela cruz, foi para que eu e você fôssemos libertos, não da Babilônia, mas libertos do pecado, libertos da escravidão. E o Senhor Jesus sofreu em nosso lugar. E todos nós, quando cremos no Senhor Jesus, somos livres. Pois bem, Daniel, quando soube do decreto, a Bíblia diz que ele
diante da sua janela, ele continuou com a sua prática de orar todos os dias. Ele orava 3 vezes ao dia. E aqueles homens fofoqueiros foram correndo contar para o rei. E o rei ficou muito triste, porque o rei gostava de Daniel e ele não queria jogar Daniel na cova dos leões. Mas eles falaram: olha, rei, se não fizer isso, Vossa Majestade sabe que toda lei que o rei assina, ela não pode ser mudada. Ele tem que ser jogado na cova dos leões. Então o rei pensou e ele não teve outra saída. Ele teve mesmo que liberar para que jogassem Daniel lá dentro da cova dos leões. E Daniel foi colocado lá dentro da cova dos leões e colocaram uma pedra na porta para que ninguém libertasse Daniel. E foi até selado aquela pedra com o selo do rei. E o rei, a Bíblia diz que o rei Dario ficou a noite toda acordado. Ele não quis ouvir música, ele não quis se divertir, ele só queria pensar numa maneira de livrar Daniel. E no outro dia, bem cedinho, ele foi lá na porta da cova dos leões e ele perguntou e chamou com voz triste: Daniel, Daniel, servo do Deus Altíssimo, dar-se o caso do seu Deus a quem você serve ter conseguido te livrar dos leões? Então Daniel, lá de dentro da cova, respondeu: ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou seu anjo e fechou a boca dos leões e eles não me fizeram nenhum mal. Então o rei ficou muito feliz, mandou que abrissem aquela cova e que tirassem Daniel lá de dentro. Então eles tiraram a pedra e tiraram Daniel lá de dentro da cova dos leões, porque Daniel não estava nem com nenhum arranhãozinho. E sabe o que o rei mandou fazer? Mandou que lançassem aqueles fofoqueiros maldosos lá dentro da cova dos leões. E quando eles entraram, a Bíblia diz que eles nem chegaram no fundo da cova e os leões já vieram, já engoliram, comeram todos, quebraram até os ossos deles, porque eles eram muito maus. E agora, o rei Dario fez um outro decreto. Nesse outro decreto, ele falou outra coisa. Vocês querem saber o que estava escrito no decreto que ele fez? Pois eu vou ler para vocês. Está no livro de Daniel. Ele disse assim: estou editando um decreto para que todos os domínios do império, os homens, temam e reverenciem o Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo, e permaneça para sempre, e seu reino não será destruído, o seu domínio jamais acabará. Ele livra e salva, faz sinais e maravilhas nos céus e na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. E o rei ordenou que todas as pessoas deveriam adorar ao Deus de Daniel. Viram, crianças? Porque Daniel foi fiel a Deus, orando ao Senhor todos os dias, mesmo correndo risco. Não só ele foi poupado, mas também todas as pessoas passaram a conhecer, inclusive o rei, conhecer o Deus de Daniel. Quando você é fiel, quando você ora ao Senhor, Deus é louvado, Deus é glorificado e você é protegido. Como você tá? Oi, Margarida, eu estou bem. E você? Também. E tenho umas perguntas para te fazer sobre a história de hoje. Vamos lá, Margarida. Tenho certeza que saberei responder todas elas. É uma história que eu gosto muito. Talvez a minha preferida da Bíblia. Bom, vou começar. Zeca, por que os governadores da Babilônia convenceram o rei Dario a fazer um decreto? Porque eles queriam se livrar de Daniel e o jogaram dentro da cova de leões. Tem certeza? Tenho certeza. Parabéns, Zeca, você acertou. Lá vai a segunda. O que dizia o primeiro decreto do rei? Que qualquer pessoa que tivesse qualquer pedido ou necessidade não poderia orar, deveria pedir somente ao rei.
Parabéns, Zeca. Está certo. Pensa, nós cristãos não podemos orar e falar com o nosso Deus. Muito ruim. Deus nos livre. Sim. Bom, vamos para a terceira e última pergunta. Por causa da atitude de fé de Daniel, o rei fez um segundo decreto. Qual foi esse decreto, Zeca? Que todas as pessoas deveriam respeitar e honrar o Deus de Daniel. Olha só que reviravolta, hein, Margarida? Exatamente, Zeca. Devemos sempre honrar ao nosso Deus, porque Ele é o único que é digno de ser honrado e louvado. É verdade, Margarida. Toda a honra e toda a glória somente ao nosso Deus. Sim. Bom, Zeca, agora tenho que ir. Semana que vem eu te vejo novamente, viu? Vê se não chega atrasado. Tá bom, Margarida. Estou ansioso para a próxima história, hein? Tchau! Tchau! Voltei para aquela hora gostosa de nós alimentarmos o nosso espírito com a palavra de Deus. Nós vamos memorizar hoje um pedacinho das palavras que Daniel disse ao rei Dario. Está em Daniel 6, versículo 22, a primeira parte só. Diz assim: o meu Deus enviou o seu anjo, fechou a boca dos leões. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões. Por que nós vamos memorizar esse pedacinho? Para você lembrar que todas as vezes que você estiver em perigo, ore ao Senhor e Deus vai enviar o anjo dele para fechar a boca de todos os leões, ou seja, para livrar você de todos os perigos que você estiver enfrentando. Vamos falar juntos? Vamos falar? Repitam depois de mim. O meu Deus enviou o seu anjo que fechou a boca dos leões. Daniel 6, 22a.